meus queridos? A paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade especial de estarmos na casa do Senhor. A celebração da ceia, como disse o pastor, o culto mais importante para nós, que acabamos de testificar a nossa salvação e declarar ao mundo que nós acreditamos no nosso Jesus Cristo, no poder do seu sangue que nos resgatou do pecado. Amém? Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1 também. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos dos versos 13 até o 25. Bem no final da Bíblia já. Antes das cartas de João e de Apocalipse. Primeira carta do nosso querido Pedro. Seu nome significa rocha. Capítulo 1, dos versos 13 até o 25. Amém? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Bonito, né? Já vai fazer a semana ser totalmente diferente. Louvado seja Deus por isso. Que palavra maravilhosa. As cartas de Pedro, na época em que foram escritas, elas não tiveram a mesma grande circulação
que as cartas do apóstolo Paulo. Porém, elas foram também extremamente importantes e hoje continuam soando renovadas, extremamente atuais e com grandes ensinamentos para a nossa vida espiritual. As primeiras igrejas, elas passaram por algumas dificuldades. Já na época, falsos mestres, doutrinas errôneas, ceticismo em relação à morte de Cristo, questionamentos sobre a sua vinda ou a sua segunda vinda, e que é o que nós esperamos. Estes irmãos convertidos, e estas cartas foram direcionadas a regiões de Roma, recém-convertidos a maioria, e bem provável que no dia do Pentecoste, eles eram absolutamente vulneráveis. A palavra de Deus, ela nos diz que é excelente nós vivermos o primeiro amor. O primeiro amor é quando nós aceitamos Jesus Cristo, que temos a nossa grande experiência, e nós ficamos eufóricos. E quem nos dera, com todo o nosso tempo de cristão que possamos ter, vivêssemos sempre aquela alegria do primeiro amor, porém de uma forma temperada, moderada e com conhecimento de causa verdadeiro. Ao mesmo tempo que o recém-convertido, ele vive a euforia do primeiro amor, também ele é absolutamente vulnerável por viver esta euforia, que ela pode estar ligado somente a emoções e não a uma transformação gradual e verdadeira. Ele se torna bem vulnerável a ataques externos e, infelizmente, internos na igreja também, porque ele vai começar a descobrir que não há perfeição, na busca também de uma profunda experiência, ele vai estar totalmente fraco e poder absorver estes falsos ensinos que os oportunistas se aproveitam de tal. Então havia uma preocupação no apóstolo Pedro em trazer a estes irmãos uma base estrutural para a vida espiritual mais centrada, para que estes irmãos fossem moderados, tivessem convicções seguras da decisão que tinham tomado e jamais tornassem-se presa fácil a estas falsas doutrinas, que já estavam chegando, ficariam um tanto quanto mais profundas e perigosas, como nos nossos dias também, inclusive as facilitações que tentam para nos impressionar de que podemos estar obsoletos, atrasados, arcaicos em relação ao mundo atual, quando não, jamais, como crentes em Jesus Cristo, nunca seremos desatualizados, porque a palavra de Deus está atualizada amanhã já. E nós estamos aqui vivendo hoje sem termos o conhecimento do amanhã, mas Deus tem nas mãos o amanhã. Então nunca nós seremos obsoletos, arcaicos, atrasados diante da sociedade. Muito pelo contrário, sempre estaremos aquém, quando verdadeiramente procurarmos colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Nesta época que Pedro escreve as cartas, estas igrejas, elas sofriam com a infiltração de alguns oportunistas ali. Então havia uma preocupação no apóstolo de levar aos irmãos um conhecimento verdadeiro da decisão que eles tinham tomado. Essa foi a primordial e principal motivação do apóstolo Pedro deixar estas cartas escritas. Pedro, um dos discípulos de Jesus, irmão de André, um homem temperamental, apesar de amigo íntimo do nosso mestre, um homem temperamental. Em muitos momentos, ele, como discípulo,
não conseguiu compreender, mesmo andando do lado de Jesus, a profundidade da mensagem de Jesus, que era, através do sofrimento, cumprir o ide do Pai e nos resgatar do juízo, do pecado e da morte. Algumas atitudes de Pedro demonstram isso, como quando ele quis, com a força bruta, livrar o Senhor de ser levado ao interrogatório, cortando a orelha de Malco. Em outro momento, também avisado por Jesus que o Senhor passaria por um momento íntimo, ele e Deus. Pedro, curioso, segue Jesus e, quando reconhecido lá no Sinédrio, em que alguém diz, olha, esse daí tem a aparência de quem segue também, ele nega Jesus, e ele tinha sido avisado por Jesus que ele incorreria nesta falha, não foi prudente em acreditar e também em se autoproteger, procurar uma forma diferente de agir. Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Porém, meus irmãos, o apóstolo, então discípulo, foi transformado pelo poder transformador de Jesus Cristo após a ascensão de Jesus ao céu. O ide, então, começou a ser cumprido de uma forma intensa na vida do apóstolo Pedro. Tornou-se um dos principais entre os apóstolos. Toda aquela condição temperamental e eufórica do apóstolo Pedro também foi usada de uma maneira espiritual, no aspecto de ousadia, nas pregações do evangelho, assim que receberam o selo da promessa. Também um dos fatos mais importantes e maravilhosos que testificam a transformação do apóstolo Pedro foi quando ele, numa rotina normal, na porta do templo chamado Formosa, encontra-se com um mendigo pedindo. Pedro não tinha ouro, não tinha prata, mas revestido da autoridade, do poder que há no Senhor Jesus Cristo, que ele recebera através da virtude do Espírito Santo, ele de forma ousada disse àquele homem que tinha aquilo como rotina: ouro e prata eu não tenho, testificando também que tudo que ele, de alguma maneira, outrora, não conseguia assimilar, que Jesus Cristo passaria por um momento de sofrimento, de angústia, sofreria a humilhação no Calvário, mas que isto que traria a ele vitória. Pedro, agora, quando ele diz, ouro e prata eu não tenho, ele diz, olha, no nome de Jesus eu estou sofrendo também, passando por momentos de dificuldade, mas o que eu tenho, a autoridade, no nome de Jesus Cristo, eu te digo, levanta e anda. E aquele coxo levantou e andou. Então houve já um indício e um testemunho extraordinário da transformação de Pedro, inclusive nos seus pensamentos, na sua forma de proceder, no seu caráter. Agora ele estava realmente acreditando que estar com Jesus Cristo não traz isenção de dificuldades, porém nos traz autoridade e condições para passarmos pelas dificuldades. E estas dificuldades criam em nós resiliência, elas trazem a nós autoridade, elas trazem ousadia, porque elas nos embasam na experiência. Pedro, então, estava totalmente diferente neste momento. A vida daquele homem que estava à porta do templo, está lá em Atos 3, foi transformada. E através deste momento, almas se renderam a Jesus. Estas almas se renderam a Jesus porque estavam ali numa festa. Cada uma volta para a sua pátria, para o seu lugar de origem ou para o lugar em que moravam, e elas iriam enfrentar
dificuldades, perseguições, mesmo porque precisariam renunciar definitivamente todo tipo de crença, comportamento religioso que tivessem, para tomar posse daquela palavra recebida e da transformação que o Evangelho traz. Por isso, esta preocupação em ensinar os irmãos que receberam a palavra e que tornaram-se salvos em Jesus Cristo, a desfrutarem desta salvação, a terem intensidade nesta vida espiritual, valorizar e buscar a santidade em toda maneira de viver deles. Pedro queria então dizer aos irmãos que eles precisavam serem separados verdadeiramente do mundo e não mais terem o comportamento que tinham no tempo da ignorância, no tempo em que não tinham conhecimento de causa, que não sabiam da verdade da palavra, do Evangelho. Inclusive, este tempo de ignorância que nós podemos ter tido, ele é perdoado efetivamente por Jesus. E nós jamais poderemos retornar ao comportamento do tempo da ignorância, porque agora nós temos o conhecimento de causa. Ignorância é falta de conhecimento. Estes recém-convertidos, eles não tinham conhecimento que através do sangue na cruz do Calvário, Jesus conquistou a liberdade para nós, a salvação, a garantia da vida eterna, mas que a nossa vida deve testificar e deve testemunhar e dar também valor a este sacrifício de Jesus Cristo. Então eu não posso dizer que não sabia mais, fingir que não sei o que devo ou não devo fazer. Eu devo ter consciência. Não posso voltar a rudimentos do passado e usar este recurso de falta de conhecimento. Por isso que a palavra também nos ensina que o nosso crescimento diário é um dos pilares da nossa edificação e do fortalecimento da nossa fé. Eu não posso permanecer um crente imaturo o tempo que eu for ficando na igreja. E para eu não permanecer um crente imaturo, a palavra é que vai fazendo a transformação e que vai trazendo o embasamento e vai me fortalecendo. Crente imaturo, que não procura um conhecimento, ele constrói a casa na areia. Qualquer dificuldade, a casa rui. Qualquer falsa doutrina ou ensinamento, ele vai. Não tem firmeza na igreja que serve ao Senhor, não sabe obedecer, não tem consciência das dificuldades, como disse aqui o pastor, da guerra espiritual que nós passamos. É óbvio que nós não podemos demonizar tudo. Mas a Bíblia nos garante que nós não lutamos contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Mas as armas necessárias para esta batalha o Senhor nos deixou. E a oração nos traz habilidade para nós usarmos estas armas. E a oração nos traz comunhão. E o conhecimento da palavra, fortalecimento. Havia uma preocupação intensa no apóstolo Pedro, porque ele via a vulnerabilidade dos irmãos. Que Deus nos guarde, irmãos, e que sejamos fortes naquilo que nós aprendemos, que tenhamos raízes profundas, sustentação, força, compreensão, e não sejamos vulneráveis a nenhum vento de doutrina passageiro. Quantos que já passaram por aí?
e que não acrescentaram nada. Destruíram igrejas, destruíram famílias, vidas espirituais, homens que outrora poderiam até serem grandes homens de Deus, diríamos assim, mas que se deixaram levar por ventos de doutrinas, caíram no descrédito, trouxeram verdadeiras heresias para dentro da igreja, deformaram a palavra e que até sofrem consequências aí e conseguiram arrebatar alguns mais fracos. Que Deus nos guarde e nos proteja. Fique onde Deus te colocou. Fique onde Deus te colocou. Sirva ao Senhor com a sua família onde Deus te colocou. Não ache jamais que o terreno na casa do vizinho é melhor. Isto é uma mentira. E o inimigo é especialista em nos iludir desta forma. Jamais dê valor ao que você tem. Isto aqui não é encomenda, não. O sangue de Jesus Cristo sobre nós. Grande aqui é o Senhor. Eu sei o meu lugar. Graças a Deus não faltei nas aulas de ética, não. O pastor e todos os auxiliares estão aqui. Eu estou seguindo a voz do Espírito de Deus e a palavra, aplicando. Fique onde Deus te colocou e te chamou. Dê valor ao teu líder. Não se deixe levar por ventos de doutrinas momentâneos. É uma ilusão, é uma mentira. A hora que você for viver o dia a dia, vai ver e fazer comparações e pode sofrer decepções. Agora, quando a nossa fé e fortaleza está no Senhor, venha o que vier, haja o que houver, o Senhor é conosco. E nós nos unimos para enfrentarmos as dificuldades. Nós conseguimos suportar uns aos outros. Não é fácil, não. É difícil, mas nós conseguimos suportar, viver as diferenças, fazer com que o nosso irmão veja bons exemplos em nós e mude. E vemos também bons exemplos nos nossos irmãos e mudamos. Nós enxergamos o melhor primeiro, depois as dificuldades que vamos ter que conviver com as mesmas. Que Deus nos ajude, meu querido. Você tem uma camisa provavelmente cinza de barba. Eu quero que você faça assim com a mão, por favor. Aqui nessa direção aqui, ó. Do lado de uma irmã de roupa em tom de vermelho. Isto. A mão do nosso Deus está estendida sobre a sua saúde esta manhã aqui. A mão do nosso Deus é o seu cardiologista esta manhã aqui, fazendo um grande movimento na saúde dos batimentos cardíacos teus. A mão do nosso Deus é o cardiovascular também. Há algumas dificuldades nas tuas artérias que precisam levar o sangue renovado para os membros inferiores, nas pernas e nos pés. Elas estão com alguma dificuldade, com algumas obstruções, mas a mão do Senhor está desobstruindo e devolvendo irrigação sanguínea normal a partir de agora nos teus pés e nas tuas pernas, tirando fadiga e sensação de peso. A mão do Senhor também está tranquilizando o teu coração. Você já entrou o ano tenso, preocupado, enfrentando dificuldades provocadas por injustiças e sem ter condições, às vezes, de se justificar. Deus te justificará de uma maneira extraordinária. Vai peneirar a verdade, vai fazer justiça e você vai testificar a fidelidade do Senhor para contigo. Ser vitorioso no nome de Jesus. Amém. Canta e dá graça. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Você está de camiseta azul, meu querido. Do lado da irmã, que tem uma cor lilás, levante a sua mão, por gentileza. Isto. Deus também me mostra, eu me dirijo a um rapaz novo. Mas o Senhor me mostra descalcificação nos teus ossos. E a mão de Deus tocando nos teus ossos esta manhã aqui. Descalcificação nos ossos do joelho, descalcificação nos cotovelos,
como se houvesse uma artrite, inclusive nas mãos, e a probabilidade de um reumatismo, trazendo incômodos até na coordenação motora. A mão do nosso Deus se estendeu num processo de cura a teu favor hoje. Então, todas as esponjinhas, diríamos lá, que existem para que um osso não encoste no outro e traga dor, mal-estar e te deixe com a sensação de desajeitado, tirando até agilidade nos movimentos e na necessidade do trabalho do dia a dia, está sendo restaurado pelo Senhor esta manhã aqui. Você vai sair daqui com o seu físico renovado neste aspecto e vai glorificar o nome do Senhor pela tua saúde. Amém. Por dentro do tempo que se chama março, a mão de Deus vai começar a te dar alguns pequenos sinais. Você tem 5 anos de dificuldades, 5 anos de injustiças, 5 anos de murro em ponta de faca, 5 anos de decepções com pessoas, 5 anos de prejuízos, 5 anos que parece que tem alguém te segurando e por mais que você trabalhe e faça acontecer, porque eu me dirijo a um trabalhador, não tem conseguido êxito em nada. Às vezes anda até nervosão demais e nervoso contigo porque está nervosão demais. A mão de Deus está te trazendo paz esta manhã aqui. E o Senhor diz que é este tempo que Ele determinou. Ele iniciará um processo de novidade na tua história. E o nome do nosso Deus será exaltado de maneira bem extraordinária. Amém. Do teu lado, irmã, faça assim. A irmã do lado dele, faça assim. Daqui Deus me mostra o seguinte, como se uma placa fosse colocada na região do seu abdômen, principalmente do lado esquerdo. O Senhor está dizendo ao meu coração que Ele é o seu hepatologista hoje. Hepatologista é o médico que cuida do fígado, principalmente, e das demais vísceras. Elas estavam até agora todas inflamadas. E havia uma capa de gordura no teu fígado. A bilis funcionando de uma maneira desorganizada. O pâncreas também inchado. Apontadas e dores terríveis na região abdominal. Às vezes parece que órgãos vão sair pelo umbigo, de tão mal-estar que te dá. Agora já afetou o inchaço pelos pés, dores de cabeça intensas, o melhor dizendo, e elas vinham com um tempo mais longe entre uma crise e outra. Hoje é quase todo dia, para não dizer que hoje já houve este mal-estar, mas a mão do nosso Deus está estendida e o Senhor está curando a origem deste mal esta noite aqui. Deus está restaurando o teu fígado. Não se assuste com os próximos dias, com algumas condições adversas do teu organismo. O Senhor vai fazer ser expelido, canta e dá graça. O Senhor vai fazer ser expelido estas inflamações, infecções. Você vai perceber o seu abdômen totalmente, vamos dizer assim, mole, ele é enrijecido. Totalmente sem dor, tem hora que você mesmo não pode encostar e pode se alimentar sossegada, porque os alimentos não te farão mais mal. Até um copo de água tem hora que te faz mal. Te faz bem mal, dá aquela sensação horrível de vômito. Deus está te curando e o nome do nosso Deus é exaltado no negócio. Aleluia! Canta e dá graça, louvado seja o Senhor Jesus. Isso é para a glória e honra do nome do Senhor. Havia uma preocupação em Pedro para que a vulnerabilidade dos novos convertidos diante dos ataques das heresias, das distorções da palavra, do questionamento sobre a vinda de Jesus, porque alguns também achavam que Jesus voltaria rápido. Quem nos dera que ele voltasse hoje, né?
Mas eles achavam que Jesus voltaria rápido. O novo convertido, ele é eufórico. Eu estava trabalhando para o Senhor em Porto Alegre, e nos sentamos para um lanche, no intervalo. Eu já preguei 2 vezes num dia, até 3. Mas nesse dia, eu já tinha pregado 4 vezes, e faltavam ainda 2. Foram 6 ministrações. E no momento de intervalo, nós estávamos sentados, e um dos irmãos que nós revezávamos, um dos irmãos que estavam comigo também, ministrando a palavra de Deus, ele disse assim: quando eu me converti, eu ouvi falar que Jesus voltaria. Fiquei eufórico, porque eu li em Apocalipse que nós pisaremos em ruas de ouro, nós seremos servidos por Jesus Cristo, isto é verdade. Nós seremos servidos por Jesus Cristo. Ali não haverá mais morte, tudo eternamente nós desfrutaremos. Eu ouvi dizer que o diabo será lançado no lago de enxofre de fogo para o resto da vida, que não vai mais nos perturbar e que nós precisamos, para isso, ser firmes em Jesus. Aí eu disse assim: então para que eu vou ter coisas aqui neste mundo? E se não fosse minha esposa pensar um pouquinho mais e ser equilibrada, eu tinha vendido tudo. Foi o meu desejo. Eu olhava e dizia: mas que prazer isto aí pode me trazer? Um carro bom. Meus irmãos, isso não é errado ter, viu? E também eu não sou adepto da teologia da prosperidade. Mas não é errado nós sermos prósperos, termos bons carros, boa casa, casa de praia, de veraneio. Não é errado. Só não pode o coração estar ali. Porque onde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Então o meu tesouro tem que estar lá. Aí o meu coração tem que estar lá. Porque nada vai ser levado. Nada vai. E se Jesus voltar só para mim ou só para você também, não vai nada no paletó de madeira, vai só nós. Então nós não podemos ter a nossa vida centrada nas coisas deste mundo, mas desfrutar da bênção de Deus não é pecado, muito pelo contrário. Aí nós rimos naquele determinado momento. E ele disse: depois que passou algum tempo, eu aprendi que eu devo me controlar. Eu não posso ter o meu coração firmado nos meus bens, mas eu posso desfrutar dos meus bens. Eu não queria mais viajar, eu não queria mais ir a um bom restaurante, eu não queria mais um carro bom, porque eu disse: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Eu fui outro dia na Igreja Batista, ali na Vila Mariana, e um rapaz, eu gosto muito de ir lá ministrar, faz algum tempo que eu não vou. Eles foram componentes do Vencedores por Cristo, numa das composições. E ele cantou um hino muito bonito que diz: o tempo passou e o mundo girou, porém meu Jesus ainda não voltou. Aí na segunda estrofe ele diz: mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Aí há um hino na harpa, o 300, que diz assim: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus não voltou ainda, mas ele pode voltar hoje. Ele vem como um ladrão, sem aviso, por isso nós devemos estar preparados. Então havia, no meio dos novos convertidos, este questionamento. Há hoje quem zombe disso. Outro dia eu vi algumas postagens em rede social e uma pessoa dizia: Jesus está voltando. Olha, uns 3 outros comentários que eu disse: tenha misericórdia, Jesus, destas vidas aí e mostre a salvação para este povo. Numa zombaria terrível. Ainda zombam. Ainda zombam. Mas aí eu fico imaginando Noé, 120 anos.
Há uma depuração no teu sangue esta manhã, Naida, como se houvesse uma canta e dá graça. Máquina de hemodiálise aí perto de ti, e ela vai fazendo uma limpeza no teu sangue. Existem inflamações neurológicas, existem inflamações musculares, existem retardos em funcionamentos gástricos intestinais, porque havia sujeira de remédio no teu sangue, sequelas de sujeiras de remédio. Havia até agora. Em alguns momentos, até a tua audição está comprometida, o teu ouvido comprometido. Ou ele tem a sensação de uma zoeira, ou ele dói, ou você não consegue nos ouvir. Parece que fica tapado. A mão de Deus está limpando o teu sangue. Anda, canta e dá graça. Nesta máquina, esta manhã aqui, fazendo uma filtragem correta, ele também engrossou, medicamentos circulatórios engrossaram demais o teu sangue, e drogas em medicamentos que você tomou. Droga é composição do medicamento, né? A composição de medicamentos. Eles serviram com esse, nem pode falar, daqui a pouco derruba o YouTube aí, mas maior é o Senhor. Deus está te curando. Deus está te curando. Corta esse termo aí, Cláudio, depois. Deus está te curando deste mal. O nome do nosso Deus será glorificado na tua saúde. Você vai perceber que até dormir você vai dormir melhor. Há uma sudorose excessiva que também é sintoma dos componentes do medicamento, para não dizer o outro termo que eu disse, dos componentes do medicamento, e eles, vamos dizer assim, ficaram colados em células. Deus está descolando e curando, e o nome do nosso Deus será exaltado. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jeová. Canta e dá graça. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Com conhecimento destas histórias, Pedro escreve as suas 2 cartas. Inclusive, a segunda carta, o capítulo 3, é extraordinário, que ele vai fechar falando sobre a vinda de Jesus Cristo. Capítulo 3, o último capítulo das cartas do apóstolo Pedro, o título mesmo diz a vinda de Jesus. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então, Pedro, a preocupação dele foi essa, de mostrar aos irmãos que Jesus voltaria no tempo que o nosso Deus tem determinado, e que os irmãos deveriam estar preocupados em valorizar a salvação conquistada, que o Senhor não nos comprou com elementos corruptíveis, passageiros, mas Ele nos comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Na harpa também tem um hino, 231, que diz assim: não foi com o ouro que nos comprou Jesus, mas com o seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Um hinário lindo, às vezes deixado de lado pela própria denominação. Vamos lá. Então Pedro estava preocupado em convidar, exortar, advertir, admoestar, aconselhar estes recém-convertidos e os demais a procurarem viver uma vida de abandono total a todo e qualquer estilo pecaminoso de outrora. E isto era uma forma de testemunharem o novo nascimento que nós temos a partir do momento que nós nos rendemos a Jesus, e que gera em nós esta vida de santidade, que é separação do mundo, e nos convence da redenção. A redenção era um preço pago
por conta de um escravo. Aconteceu conosco. Outrora éramos escravos do pecado, sem pastor, condenados por uma dívida que os nossos irmãos fizeram no jardim do Éden. Mas Jesus Cristo nos religou a Deus, pagando esta dívida, como Paulo ensina em Colossenses. Então havia uma cédula de uma dívida eterna, trazido pela desobediência que gerou o pecado. Mas Jesus Cristo, a nossa aliança, com o seu sangue, pagou esta dívida e nos deixou livres, redimidos pelo poder deste sangue. Por isso que Paulo diz lá em Romanos, não há condenação para aquele que está em Jesus Cristo. Depois ele diz assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A preocupação de Pedro era semelhante à de Paulo, em levar aos irmãos a consciência de que eles não poderiam mais viver como viviam antes. Eles tinham que ser separados do pecado, separados do mundo, santos, como o Senhor é, reconhecendo, inclusive, que isto é o que nos leva à eterna esperança da vinda de Jesus, da morada eterna com Ele, e que isto é renovado diariamente em nós, pela confiança no poder da sua fidelidade. Eu não estou enxergando Jesus aqui. Tenho certeza que o irmão também não está enxergando Jesus aí. Mas nós podemos senti-lo, Ele está conosco. Ele está conosco. Eu também não posso ver o amanhã. Mas eu posso dizer em alto e em bom som, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu sei que a minha vida está guardada e protegida pelo Senhor. Lá no Cantor Cristão, o 377 diz, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Adalberto, o Senhor, este tempo que se diz 2025, minha mãe dizia que o costume do cachimbo, minha mãe dizia um ditado lá, eu esqueci. De vez em quando eu mando um WhatsApp para ele e fico Adalberto. Aqui escapou, o nome dele é Adalberto, sim. Mas pastor Adalberto, este é um tempo novo, primeiro na história da saúde do pastor. O que Deus está me mostrando? Várias e várias agulhas na região aqui assim, da testa e da cabeça do pastor, vindo até a nuca. Várias agulhas. Elas fazem um movimento neurológico, elas fazem um movimento de oxigenação, elas fazem um movimento de circulação sanguínea na cabeça do pastor esta manhã aqui. E é um movimento de cura. O Senhor não está me dizendo que o pastor tem dor de cabeça e nem que não tem. Ele está me dizendo que está curando toda a irrigação sanguínea da cabeça do pastor, fazendo um grande movimento, canta e dá graça, no ventrículo do teu coração também, um grande movimento nas fibras pulmonares do pastor também, como se duas mãos, uma pegasse as costas e a outra a região do peito aqui assim, e desse um tranco, a forma rústica, o Senhor
diríamos assim, colocando o coração e o pulmão para trabalhar corretamente. Com isso, ele tira canseira e dificuldade respiratória. Inclusive, devolve sono melhor, mais reparador. Deus está trabalhando na tua saúde esta manhã aqui, porque ele tem novidade ministerial para o pastor este tempo aqui. A mão de Deus está estendida nesta casa de oração. E no meio de uma crise sem precedente, o Senhor vai trazer ouro e prata na casa do tesouro. Ouro e prata da casa do tesouro vai devolver sonhos ao pastor e possibilidades da realização destes sonhos. Há algo dentro do coração e isto não se efetiva, começa-se a andar, de repente as coisas prendem novamente. Agora chegou a hora em que o Senhor vai soltar o carretel e ele vai te dar condições de colocar em prática metas e sonhos até estrutural para a casa do Senhor. A mão de Deus está estendida. Estas cadeiras todas serão trocadas por cadeiras mais modernas, mais bonitas. Estas cadeiras todas serão trocadas, porque a mão de Deus vai entrar com ouro e prata, onde é necessário. Aleluia, aleluia. A mão de Deus vai te trazer mão de obra nova também para trabalhar na casa do Senhor. Deus não tira ninguém de lugar nenhum, Ele traz pessoas para somar. Então, não estou dizendo que Deus vai tirar pessoas, Deus vai trazer mão de obras novas, com características especializadas também, machucadas. Prepare-se para colocar uma placa escrito pronto socorro aí na porta da igreja, porque esta igreja, este tempo não raia, canta e dá graça. Me guarda, Jesus. Não raia o tempo que se chama fevereiro sem que Deus te dê um sinal deste pronto-socorro aqui. Então ele vai trazer especialidades. No pronto-socorro, passa-se pela triagem e depois é comandado para a especialidade. Deus vai trazer especialidades aqui. O Senhor vai trazer ortopedista espiritual, o Senhor vai trazer cardiologista espiritual, o Senhor vai trazer psiquiatra espiritual, eu digo tudo no sentido espiritual. Pessoas com capacidade para lidar com estas histórias, para te ajudar. Ficará surpreso, o nome do nosso Deus também será glorificado, porque este nome, Igreja Batista dos Povos da Vila Lutécia, vai ser fincado em outro território, vai ser lá colocada uma bandeira na Europa, vai ser colocada uma bandeira na África, o nome do nosso Deus será exaltado. Não estou dizendo que isto tudo é este tempo, o Senhor vai começar a dar sinais, aleluia. Então pode se preparar, porque a mão de Deus vai até te deixar um tanto quanto mais livre. Dias virão em que tu chegarás às 8 no gabinete pastoral e dará 8 da noite e não terá condições de sair ainda. Por isso ele te cura, te capacita, te renova, te dá ousadia, segurança, confiança e traz especialidades para te ajudarem nesta história aí de cura, porque o Senhor diz que vai começar a curar as igrejas. E ele vai selecionar igrejas, e esta está selecionada para tal. Canta e dá graça. Aleluia. Eu não gosto muito de algumas coisas, pela formação que eu tive, extremamente radical. Todos os dias que eu me lembro, eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais, dos meus avós, é óbvio, primeiro, agora pela vida da minha esposa. Também, mas todo dia eu agradeço, agora primeiramente por ela e pelas minhas filhas. Mas todo dia eu lembro dos ensinamentos do pastor Requidal. E eu digo, Jesus, eu te glorifico. Porque parecia algo muito radical. Mas hoje eu vejo que ele era bem bonzinho ainda. Bem bonzinho ainda. E como ele me deu condições de aprender algumas coisas aí. Mas o Senhor vai pôr um ponto final no socialismo gospel dentro da igreja. As pirâmides irão ruir.
O Senhor vai pôr. Eu não estou dizendo que é aqui, estou falando na igreja. O socialismo gospel, o nepotismo, Deus está tomando posições. O Senhor vai limpar os altares, o nome do Senhor vai ser glorificado. Decepções virão, aquele, meu Deus do céu, é o Senhor limpando a eira. Quantas chamadas por aí sem oportunidades, por conta do socialismo gospel e do nepotismo. E não pode mexer, mas o Senhor pode mexer. Eu até sei que eu estou correndo riscos aqui, mas o Senhor foi quem me chamou e Ele é o que sustenta e provê. Não estou faltando com respeito a líder algum, mas a mão de Deus está estendida. Eu ouvi a voz do Espírito ministrando a palavra. Deus vai pôr um ponto final no socialismo gospel. É X, é Y, para trazer uma palavra de coach repetida, e muitos passando por necessidade, mas a mão de Deus está estendida num processo de justiça dentro desta nação aqui, no sentido espiritual. E o nome do Senhor vai ser louvado. Nós ouviremos dizer que Deus foi fiel. Nós veremos desconhecidos em ascensão, fazendo a obra do Senhor, e conhecidos desaparecidos, fortunas enormes, ruindo como açúcar dissolve na água. É a mão de Deus trazendo justiça. A mão de Deus trazendo justiça. Em muitos lugares, a oferta da viúva vai fazer falta, porque não tem importância a oferta da viúva. É comandado e manipulado por quem tem mais. Mas o Senhor vai destruir esta situação, e o nome do nosso Deus vai ser exaltado nisto aí. Aleluia! Pedro queria que os irmãos valorizassem a salvação e vivessem esta redenção do preço pago por Jesus Cristo, santos, separados para Deus. Eu não posso mais ter os meus olhos onde o Senhor não se agrada. Eu não posso mais ter os meus pés onde o Senhor não se agrada. Eu não posso mais ter minhas mãos onde o Senhor não se agrada. Eu não posso mais ter o meu coração onde o Senhor não se agrada. Eu posso não ter condições de controlar o meu pensamento, talvez até instintos, mas eu posso colocá-los no altar, ao pé da cruz, e conviver com eles sem que os mesmos interfiram na minha vida espiritual e na minha comunhão com Deus, porque Deus conhece de todas as coisas. Ser santo em Jesus Cristo, separado, é não se conformar com o mundo e não admitir de forma alguma que a vida de outrora, odierna, seja a mesma na igreja. O meu testemunho precisa falar. O meu comportamento, a minha conduta precisa testemunhar a santidade. Os meus lábios, irmãos, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala, Maria, eu brinquei contigo, né, minha querida? Porque eu tenho liberdade. Eu disse que hoje ela está parecendo gente, toda bonita. E com todo respeito ao esposo dela. Outra coisa, viu, Beto? Tira também, Cláudio, mas nunca mais ela cozinhou para mim. Nunca mais, irmãos. Nunca mais. Porque a Maria sabe cozinhar, viu? Maria, minha querida, Deus está curando você esta manhã aqui. Deus está te curando. Maria, tem dia que você deita e diz, Jesus, eu não vou levantar. Está te dando repuxos neurológicos. Câimbras fortíssimas nos pezinhos, nas mãozinhas, dores terríveis de cabeça e na nuca, sensação de sangramento nos lábios, parece que os dentinhos estão soltando sangue. A mão de Deus tem te guardado de um AVC.
Mas hoje o Senhor diz que não vai te dar um AVC, porque Ele está curando todos estes sintomas que estavam favorecendo a tal. Você vai voltar a trabalhar o dia todo e chegar em casa saudável. Há dias que não tem força para levantar, mas como não é preguiçosa e também há necessidade, sai e busca o pão. Há uma tensão nervosa também em ti, serva de Deus, porque o nosso adversário está trabalhando de forma periférica para te deixar nervosa e atingir os teus. Mas a mão do Senhor manda eu te dizer que o Deus que te cura está levando uma grande vitória à tua família esta manhã aqui. O Senhor não te deixará com uma tarja, e o nome do nosso Deus será exaltado na tua vida. Algumas pessoas no sentido profissional, elas não te verão mais, porque agora, dizendo como você diz, Jesus, eu já fiquei velha, algumas pessoas não te verão mais, mas o Senhor criará novas portas a ti. O Senhor tem pessoas novas te procurando por aí, e haverá valorização, e anda, canta e dá graça, e algo mais leve, e o nome do nosso Deus exaltado na tua vida. Aleluia! Canta e dá graça. Aí ele diz assim, Jesus, como teve um encontro com Nicodemos, eu marquei a referência. Está em João 3. Respondendo os questionamentos de Nicodemos, ele disse a Nicodemos que o necessário era nascer de novo. Ele não disse para Nicodemos entrar no ventre da mãe e nascer novamente. Ele disse para Nicodemos nascer espiritualmente falando. Que de uma maneira natural, então, todo o seu físico, quando nós recebemos Jesus, somos até renovados. Até mais novos, mais bonitos nós ficamos. Não é? O que você está rindo aí? É verdade. Eu não conheço nenhum crente feio. É um mais bonito que o outro. Sabe por quê? A alegria do Senhor formoseia o rosto. Salomão diz isto. Ele disse, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, Nicodemos poderia ter tudo. Conhecer toda a palavra de Deus. Paulo não disse lá ao centurião Cornélio, que lia e não entendia a palavra do Senhor? Nicodemos poderia ter tudo. A letra mata, o espírito vivifica. Não é errado eu ser bem instruído, inclusive teologicamente falando, no aspecto técnico, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, só vai agregar. Agora você consegue ouvir alguém sem unção alguma, que só te traz um conhecimento talvez técnico, uma coisa momentânea, superficial? Eu não consigo. Agora, ouvir um irmão com um conhecimento extraordinário, eu poderia citar nomes, não vou, até por ética, e que tem a virtude do Espírito de Deus, a humildade, o reconhecimento de que quanto mais nós sabemos, menos nós conhecemos. Coisa mais linda, quanto mais eu souber, eu posso ler hoje a Bíblia toda. Amanhã eu não sei nada. Amanhã eu posso voltar a ler. Terça-feira eu não sei nada. Isto é extraordinário, irmãos. Você está de camiseta vermelha, do lado do Bruno. A Alicia dizia o Buno. Levante a sua mão aí, meu querido. Isto. Nós não servimos um Deus que expõe pessoas, certo? Por mais que haja uma profundidade aqui grande ao Senhor, nós não servimos um Deus que expõe pessoas. Deus me mostra
Como se houvesse um fone de ouvidos nos teus ouvidos, e você anda e só consegue ouvir, então, o que este fone de ouvido transmite. Não consegue ouvir o que está no entorno. O Senhor vai arrancar este fone de ouvido dos teus ouvidos hoje. Por quê? Isto tem uma aplicação de ordem espiritual. As dificuldades, decepções, muita discriminação que você já sofreu, descrédito pelo velho homem que o Senhor te guardou e te protegeu, inclusive da morte. Criaram traumas, complexos, às vezes revoltas, em algum momento são sintomáticas até. Então você não tem dificuldade de ouvir o entorno. Tornou-se independente muito cedo, até porque foi necessário. E tem crises tremendas, internas, psicológicas, até no aspecto existencial. Estes fones serão tirados esta manhã aqui. Deus vai dar liberdade à tua mente. Deus vai trabalhar num processo de libertação no seu sistema nervoso, na condição de comportamento. Você tem dificuldade como Paulo. Paulo tinha dificuldade de expressar o bem que ele tinha dentro dele. Mas o mal, quando ele percebia, todos nós. Paulo está dizendo isso. Isso está acentuado em você pelos rudimentos e pelas perseguições e as cobranças. Deus esta manhã está te libertando. Existem dias que você diz, hoje eu vou enlouquecer, hoje eu vou enlouquecer. O Senhor está te libertando. Há perseguições malignas no teu sono, um sono agitadíssimo, há zumbidos às vezes de vozes, de conselhos que não são do céu. O Senhor está te libertando deste processo esta manhã, e o nome do nosso Deus vai ser glorificado. No nome do Senhor sendo glorificado, há uma porta profissional nova para você. É muita moedinha, Deus vai multiplicar as moedinhas, vai te dar mais liberdade financeira e vai exaltar o nome dele nessa história aí, amém? Ufa! Grande é o Senhor Jeová. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao Senhor. Aleluia. Nascido de novo, eu tenho que mudar. Aí Pedro diz, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Até isto, melhor para fraternidade, para caridade, para o amor, para a convivência. Trazendo unidade, respeito. Gerados de novo, não de forma corruptível, mentirosa, passageira, mas de uma maneira incorruptível, verdadeira, eterna. Nós ainda estamos neste corpo e podemos nos corromper. Mas Jesus voltando, nós seremos transformados, iguais a Ele seremos. Nem o nosso nome será o mesmo, porque há uma pedrinha branca com o nome de cada um ali. Então nós estamos em processo de treinamento, nos preparando para isso. Por isso, eu devo valorizar o preço do sangue na cruz do Calvário. É possível, irmão. É possível isso. Ele conclui, eu gostaria de pedir, por gentileza, o pastor me deu liberdade, o titular e o que está hoje no comando do culto. Então eu quero que, por favor, vocês fiquem em pé. Cláudio, põe para mim aí, por favor, os versículos 24 e 25 do texto que lemos, 1 Pedro.
Eu só sei o nome do Cláudio lá. Eu espero. Não. 1 Pedro, capítulo 1, versos 24 e 25. Vamos ler todos juntos? Para ficar guardado. Começando por mim. Não é não, Moisés? Começando por mim. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Algo eterno, diariamente renovado, e que hoje é uma manhã que esta renovação vai fazer o efeito em nós. Amém, meus queridos?